Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 10 de maio do ano 2000. Um mistério dessa natureza, um mistério dessa grandeza é uma sabedoria infinita. O ângulo da Terra, o centro dela, o magnetismo que tem, o balanço que faz, a rota em volta do Sol, os bilhões de quilômetros que viajam no espaço, o ar que tem em si e a vida que pode criar. Tudo isso foi feito antes, um cálculo por mim. O homem só pôde tomar conhecimento desta natureza quando nele soprei meu Santo Espírito, depois que o fiz à minha imagem. Consigo não trouxe nada, a não ser a sua alma. Sabedoria não tinha nenhuma. Não sabia nenhum nome dos animais, nem das aves, nem das plantas, nem das águas e nem do inseto algum. Era como uma criança recém-nascida. Para chegar ao conhecimento de todas as coisas, criei então a ciência em seu cérebro, para por si vir dar a conhecer tudo que está sobre a terra. O líquido gasoso igual à água, o ar que recebe igual ao vento, a floresta inteira igual à árvore, o que traz a chuva igual à nuvem, e os animais. Dei o conhecimento do nome de cada um. Formou-se assim a ciência para que os homens viessem a descobrir mais coisas. Nesse meio tempo, meu adversário viu que estava sendo esclarecido ao primeiro homem na terra toda a minha criação. Então, com inveja, entrou no homem com seu espírito imundo e foi distorcendo as coisas. Quando o homem começou a descobrir os minérios, como o ferro, por exemplo, o Satanás fez com que ele visse que se podia fazer armas para matar qualquer animal, mas a intenção dele era para matar seus irmãos, não do Satanás, e sim a humanidade. Dali por diante foram tomando conhecimento do que a terra poderia produzir. Então veio a guerra entre eles, porque os anjos infernais já estavam entre eles em forma de gente. Isto porque o Satanás tem o poder de vir a ter a semelhança de um homem dos mais lindos, mas que por dentro é uma fera das piores. Por isso, entre as tribos que foram se formando, começou a ganância pela terra até hoje, nesses milhares de anos. O meu paraíso que aqui criei, a terra, o intruso veio depois que o expulsei do céu, a cair sobre este planeta e andar sobre a terra. Era ele o meu anjo mais lindo e que chamava-se Lúcifer, que quer dizer cheio de luz, luz que recebia proveniente de mim. Meu filho Bento, o mistério dessa grandeza e a sabedoria infinita, juntando todos os cientistas do mundo inteiro, não chegam a ter 10% da sabedoria e conhecimento que eu tenho. Os rios que foram traçados, as águas, separando-as da terra, sem que possam invadi-la, e com o movimento de rotação e translação, fazem que o eixo da terra possa viver eternamente, por estarem sob o meu controle. Mas uma coisa vou te dizer, meu filho, jamais a ciência dos homens descobrirá este mistério. Assim como eu a criei, no começo, quero ver a terra novamente, sem mais poluição e sem nenhum espírito do mal aqui vagando. Este é o fim dos tempos. Javé. E tem pessoas ainda que dizem que o profeta tirava da cabeça dele, né? As palavras, as mensagens, né? Aqui Jesus está falando, juntando todos os cientistas do mundo inteiro, não chega a 10% do conhecimento que ele tem e da sabedoria dele, né? E nunca vão descobrir. São mistérios que nunca será revelado. E é isso que a humanidade não entende. Porque as pessoas, pela soberba, né?
pela ignorância, vamos dizer mesmo, de achar que sabe isso, que sabe aquilo, querem fazer coisas que não podem, desobedecendo a Deus. Como ele diz, tudo eu fiz e bastava ser só obediente. Estava tudo em vossas mãos. Precisávamos ser obediente a Deus. E hoje o que não está acontecendo é isso, essa falta de obediência. Então Deus deixa que o inimigo faça da pessoa papel de bobo, né? Achando que é melhor um que o outro. E Jesus diz, seja simples, seja humilde. Aqui ele fala, né, que o homem era igual a uma criança recém-nascida, não sabia de nada, e Deus foi dando sabedoria para ele. Quando a pessoa é humilde o suficiente para permitir que Deus haja em si, Deus age, ele vai dando a sabedoria. A sabedoria não é só na gramática, né, como as pessoas têm, as pessoas que são estudadas, né? Como é lindo uma pessoa que é estudada, mas que usa a sua sabedoria, a sua inteligência para o lado divino. Porque daí tem capacidade mesmo nas palavras, as palavras são colocadas no lugar certo, né? Não é igual a gente que não tem tanto estudo, às vezes se atrapalha nas palavras. Pode até falar a palavra que o significado seja outro às vezes, né? Por não ter conhecimento. Mas a pessoa que é estudada e usa esse lado bom, para o lado bom no caso, Deus vai ajudando cada vez mais. E as palavras cada vez fica mais gostosa de ouvir. Como já falei, fazer propaganda dela de novo, né, dessa doutora Filó, vocês procuram ela no YouTube aí. Como é bom ouvir essa mulher. Ela com certeza é uma pessoa iluminada. Está lá do outro lado ainda? Está. Mas quem sabe uma hora ela alcança a graça de perceber também o erro lá, né? O erro que eu digo, que as pessoas hoje estão nos julgando, né? Dizem que nós não somos católicos, dizem que nós estamos distorcendo as coisas da igreja. O modernismo que entrou hoje na igreja, que não são católico, apostólico, romano. Nós somos sim, católico, apostólico, romano, conservador. Nós estamos mantendo a tradição antiga da igreja. Quando Jesus disse a Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O Alex estava lembrando na rádio sábado, o padre Rômulo também usou essa frase, né, para o profeta. Seu Bento é igual a uma pedra, é igual a uma rocha, é firme. E é isso que nós devemos ser, firmes, não ser radical. Eles tentam nos ganhar na parte emotiva, né, emocionalmente, tentar mexer com o nosso emocional para dizer que a gente está errando. Isso não é um erro, ser fiel a Deus não é errar, não é ser radical não, é ser fiel. Hoje eles estão errando, hoje eles estão mudando, dizendo que a igreja, mas nós temos que ser obedientes. Obedientes a quem? A Deus nós temos que ser obedientes. E não a um sacerdote, a um bispo, que mudou as regras da igreja. Leis foram feitas para quê? Para ser cumpridas, elas não podem ser revogadas. E as leis foram deixadas, como Jesus fala aqui, ó, as águas dos rios e do mar. Eles obedecem quem? Ao homem? Não obedece, o homem vai lá e mexe, eles invadem. Então, quando o homem não mexe, elas obedecem a Deus, então ela não invade a terra. Os rios já foram traçados, eles estão correndo corretamente, o homem vai lá e muda. Aí eles mudam também, eles não obedecem ao homem, eles obedecem a Deus, a natureza. É só o homem que é desobediente. O homem em tudo ele tenta mexer, tenta distorcer, né? Ele tenta fazer que isso aqui não está certo, não é por aqui. E Deus deixou tudo correto. Ao homem ele deu a ordem de fazer o que tinha que ser feito, crescer, casar e multiplicai. E isso também o homem está mudando. Já o homem quer virar mulher, mulher quer virar homem, mas Deus sabia disso. Está lá na Bíblia. O homem que se vestirá de mulher não é digno, né? É a mulher que se vestirá de homem. Então tudo Deus sabe. É como ele diz aqui, nunca chegarão a conhecer esses mistérios, né? Esses mistérios. Começa a falar demais, fica o gago. Então, nós temos que ser obedientes a Deus, gente. Nós precisamos ser dessa forma, firmes como uma rocha. Aí as pessoas dizem, mas será que está tão certo assim? Será que está vindo agora uma conversa boba aí de novo, né? Eu já vou alertar vocês aqui no púlpito, das pessoas que estavam aqui dentro, que ainda estão aqui dentro do santuário, e estão distorcendo novamente o que o profeta plantou aqui nesse santuário, dizendo que o que está lá fora não é tão errado assim.
se estão surgindo, né, milagres, e a Santa Hóstia se está transformando em sangue, em corpo de Cristo, então aqueles que lá estão, não estão tão errados assim. E tem pessoas que já estão caindo. Como é fácil de enganar o povo, né? Mas Jesus já deixou escrito, está lá em Apocalipse, que viriam milagres para confundir a cabeça de vocês. Deus não ia mandar 4.708 mensagens para brincar com o povo. E aqui ele fala, ó, fiquem de olho meus seguidores, fiquem em oração constante. Se for para estarem no meio das pessoas que não querem mais dobrar os joelhos diante de mim, que não estejam no meio, que façam como Lote, quando mandei sair de Sodoma e Gomorra. O mesmo irá acontecer tão logo. Então as pessoas estão lá junto. Ah, não tem tanto problema. E é só uma situação que ele está citando, né? Que não querem dobrar o joelho. Fora tirando mal vestido, fora que as pessoas fazem o erro como quer fazer, estão vivendo totalmente errado lá fora, estão blasfemando contra Deus, falam mal de Deus e as pessoas estão lá no meio. E aqui ele está citando só uma coisa, que não querem mais dobrar o joelho, saiam de junto. Não fique junto desse povo, porque quando a justiça de Deus vir, ele não vai te poupar porque está lá. Se ele vai destruir o que está lá, você vai junto. Ele está citando aqui, ó, como foi em Sodoma e Gomorra. Não existia pessoas de idade, crianças inocentes, existia, mas foi tudo. Por quê? Porque Deus é justo. A gente, mas meu Deus, será que aquelas crianças eram pecadores? Isso é com Deus, né? Isso não é com nós. Aí não cabe a nós. Nós temos apenas que aceitar a lei de Deus. Quando nós começarmos a agir com obediência, Deus vai abrindo a nossa mente e vai mostrando o que devemos fazer, por onde devemos andar. Então, sejam espertos, gente. Acreditem, leiam essas mensagens, como o padre já falou tantas vezes. Comece o seu dia lendo um capítulo da Bíblia, uma mensagem dessa, e Jesus vai te ajudar. Mas você precisa buscar Ele. Como diz essa doutora Filó, Jesus, o Senhor não precisa de mim, eu preciso do Senhor. Então eu tenho que te buscar todo dia. Todo dia. Ela acorda às 4 horas da manhã, é uma doutora. Acorda às 4 horas da manhã, reza o rosário, faz o café para a família, que ela tem família, e depois vai para o trabalho. Antes do trabalho, agora também ela descobriu que tem uma igreja lá que celebra a Santa Missa. Por isso que eu disse que talvez ela ainda vai enxergar outras partes, né? E lá ela recebe o corpo de Cristo. Por essa atitude toda dela que ela faz, né? Esse trabalho todo que ela faz, no trabalho ela trabalha é pediatra, mas trabalha na CTI da pediatria. E lá ela vê todos os dias crianças morrendo. Com todo o trabalho que ela tem, falando de Deus o tempo todo, animando as pessoas que estão lá naquela situação dificílima, né? Que é perder um ente querido, criança ainda, imagina. Ela ainda recebe o corpo de Cristo. Eu particularmente acredito que Cristo se faz presente para ela, porque ela está buscando. Nessa situação, sim. Mas as pessoas que vão lá sabendo que existem esses erros e participam, pessoas que estavam aqui dentro e hoje vêm dizer que o profeta é errado e aquele que lá está é certo, de duas ou uma. Ou sempre foi falso, sempre agiu com falsidade aqui dentro, ou então tem algum problema na mente, né? Está perturbado da cabeça. De duas ou uma. Só pode ser isso. Porque mais visível do que está as falcatruas que aquele que lá está fazendo, é impossível uma pessoa em sua sã consciência não perceber. Então nós temos que estar atento. Jesus está mandando recado por todos os lados, e nessa mensagem, e nesse livro, e nesse profeta, foram 4.708 mensagens nos alertando. Só vai cair aquele que quer. Nós precisamos buscar a Deus. Nessa doutora Filó, ela fala, Jesus, nós temos que sentir Ele vivo, Ele está aqui no santuário. Ele está lá na sua casa, se você estiver bem vestido. Aqui também foi dito, né? Lá o Zeca fica cobrando na roupa o tempo todo, o Zeca fica falando das vestes, fica falando de dobrar o joelho, as exigências demais. Não é demais, é leis, e as leis foram feitas para ser cumpridas. Por que você não vai então lá no fórum, vai em delegacia e faça coisas contrárias lá? Eu quero ver se eles permitem. Lá você tem que cumprir, porque senão você é punido na hora. Aqui a punição vai vir por Deus depois, né? Mas Ele é misericordioso e nos dá esse tempo. O tempo meu qual é? Pode ser até agora só, daqui a pouco eu posso partir. E daí? Se eu não estiver preparado?
Tem pessoas que dizem, mas eu saio lá na igreja, eu vou, mas depois em casa eu gosto de usar bermuda, eu gosto de usar calça. Vá usar. Lá não tem Deus então, né? O Deus está só aqui. Lá na sua casa então Jesus não está, porque você não quer. Agora, quando você respeita, quando você honra a Deus, Ele diz, o teu corpo é meu templo, mas eu só vou estar no teu corpo se você permitir. E quando você anda mal vestido, quando você anda por maus caminhos, Ele não está. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos falar isso para os nossos irmãos. A omissão também é um pecado, né? Quando eu vejo um irmão meu agindo de uma forma errada e eu fico quieto, porque eu não quero ofendê-lo, porque eu não quero ser chamado a atenção depois, ou eu não quero contrariar, né? Isso acontece muito em família, né? Esposo para esposa, pai para filho, filho para pai, não dá para chamar atenção, irmãos, porque senão vão ficar sentido. A verdade é uma só. Deus é um só. Nós precisamos chamar a atenção quando existe um erro, para exortar para o bem da pessoa. Não julgar, não precisa ofender, não precisa envergonhar. Chama num canto e fala. Mas fala a verdade. Vou ler mais uma vez aqui o que Jesus diz. Vocês pensam assim, né? Vocês que nos acompanham através da internet, vocês que aqui estão presentes. Poxa, mas para que falar tanto sobre esse assunto? Jesus pediu ao profeta, toque sempre nesse assunto, meu filho. Não deixe passar em branco. Sobre as vestes e sobre dobrar o joelho. Sobre receber Jesus de joelho na boca, só o sacerdote dá a Santa Hóstia. São pequenos detalhes, mas são detalhes que depois vai pesar muito. Fiquem de olho, meus seguidores. Fiquem em oração constante. Se for para estarem no meio das pessoas que não querem mais dobrar os joelhos diante de mim, que não estejam no meio. Que façam como Lote, quando mandei sair de Sodoma e Gomorra. O mesmo irá acontecer tão logo. Isso não é brincadeira, gente. Ontem teve um casal aqui no santuário, depois nós conversamos aqui atrás, e ela disse que aqui na Santa Inês, novamente, essa nos contou agora, né? Mas talvez quantos disso deve acontecer? O sacerdote negou novamente de dar o joelho, de dar a Santa Hóstia para ela de joelhos. Ela disse que bateu a foto do sacerdote, fez uma carta e mandou lá para a arquidiocese. Eu disse para ela, mas não vai adiantar nada, a ordem vem de lá. A ordem é eles que dão para que seja feito isso. Mas como o João Batista falou outro dia, né? Que quando ele foi receber lá no Carmelo de joelho, antes o Dom Eusébio, né? Podemos falar porque é verdade, isso não é mentira. Ele disse, na homilia dele, a pessoa que quer vir para cá receber de joelhos estão querendo inventar moda nova. Pode receber sentado, pode receber deitado, pode receber de que jeito que for. Menos de joelho então, né? Porque ele não deu de joelho. Pode ser de qualquer forma, menos de joelho. Então isso é o quê? Que lei que é essa? Eles mudaram a lei. Eles são transgressores, eles são infratores, eles são rebeldes. Eles estão enfrentando a Deus. E nós não podemos seguir esse tipo de atitude. Tem pessoas que dizem, mas eu vou lá, eu faço a minha parte. O erro é deles. Mesmo a igreja sendo pecadora, eu tenho que estar lá no meio. Não tem que estar, não. Jesus está falando que não esteja no meio. Se você estiver, vai junto. E esses que venderam as igrejas, hoje tem igrejas lindas, maravilhosas, a construção. É bar, é salão, é casa, moradia. É lei de Deus isso? Vender a casa dele? Ou é a lei de quem estava dirigindo lá? Mas a lei superior vem lá de cima. Chega lá no topo. Aqui nós fizemos a igreja São Pedro. Quando ficou pronta, a arquidiocese mandou a matriz fazer uma reunião aqui e chamaram o pai e disseram para ele, o senhor escolhe, o senhor fica administrando a igreja e larga essas mensagens e os seus cantos, ou o senhor fica com a igreja, ou o senhor fica com as suas mensagens, seus cantos e deixa a igreja. E o pai falou, não, então vocês ficam com a casa, a igreja é uma casa, eu faço outra, mas deixar das mensagens, nunca que eu vou trair Jesus. Jesus falou para ele, meu filho, a única igreja que não deves abandonar é a igreja de Pedro, a igreja católica apostólica romana. Eles nos julgam que nós abandonamos por essa atitude. Eles estão mudando a igreja. Eles renegaram a Jesus. Eles estão renegando a igreja católica apostólica romana. Ou a lei é uma só, ou a lei tem várias etapas para ser mudada. A lei de Deus é aquela, tem que ser dessa forma, não pode ser modificada, ela não pode ser revogada. Então nós estamos cumprindo com aquilo que Deus nos pediu, ser fiel para Ele,
ser verdadeiro, ser honesto. Senão aquela frase que ele botou na Bíblia não faz sentido, né? Quando eu voltar, em quem eu encontrarei a fé? Essa fé que eles têm, não estou julgando a alma deles, mas estão fazendo os erros que o mundo oferece. No começo dessa mensagem, Jesus fala, na mensagem anterior a essa que eu li: tudo vos ensinei como amar, perdoar e viver em paz. Nada deixei de vos ensinar, mas fiz tudo o que meu Santo Pai confiou a mim. Dele partiram todas as coisas, e dele virá o fim. Uma escuridão está caindo cada vez mais para os vossos olhos, que não conseguem ver mais a verdade, e nem os ouvidos podem ouvir a voz da razão. Por quê? Porque as coisas desse mundo roubam a todo momento os sinais visíveis que vêm acontecendo. Então Deus está mostrando a todos, Ele não está escondido, Ele está vivo em nosso meio, mostrando a verdade, mas as coisas do mundo roubam, né? Tudo o que está acontecendo. E as pessoas, então, para se satisfazer, para viver em paz numa sociedade, viver em paz com a comunidade, então, prefere fazer os erros, mas não falar a verdade. Nós temos que ser fiéis para Deus, gente. Embora as pessoas às vezes nos criticam, o mundo pode não nos desejar, mas Deus vai nos querer dessa forma, fiéis a Ele. Nós precisamos ser fiéis. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.